gente sempre faz a nossa rodada aqui de dicas culturais, que a gente pede que o nosso convidado indique para você, que você gostaria de indicar um livro para sugerir aos nossos espectadores. Eu que agradeço inicialmente, Fernanda, a Laila também, que conversamos, ao Opera Mundi pelo convite para estar aqui com vocês hoje. As minhas recomendações de livro é o Beirute Noir, né, que faz parte de uma coleção que se chama Coleção Noir, e ele foi traduzido por português pela editora Tabla. Ele traz diversos escritores libaneses, cada capítulo é um conto e traz um pouco dessa realidade noir mesmo, né? Sombria e escura de Beirute. E minha indicação de filme é um filme libanês que inclusive concorreu ao Oscar, que se chama O Insulto, que acontece, né? Os protagonistas do filme é um palestino que mora no Líbano e um outro cidadão libanês que faz parte e dialoga, né, com os ideais falangistas da extrema-direita libanesa. E eu gosto desse filme porque ele traz num ambiente micro e pessoal uma das realidades centrais do que foi a guerra civil do Líbano. Então, essas são as minhas indicações. Perfeito. Esse filme é muito bom. Eles são vizinhos, na verdade, não são? Isso. Aí acontece um acidente e eles entram nessa lógica. Muito bom, de verdade. Karina, eu só queria também que você falasse para a gente até separou aqui também para poder divulgar a página do Coletivo Desoriente-se, que tem uma página nas redes sociais também, que você quisesse falar um pouco sobre para as pessoas poderem conhecer. O Desoriente, ele é um projeto coordenado hoje por mim e pela Aisha, que é a idealizadora da página, e a gente tem como objetivo trazer as nossas pesquisas, né, sobre o Oriente Médio, sobre países árabes, enfim, de modo geral, na forma de conteúdos, né, que não sejam acadêmicos. Então, a gente tem feito desde o 7 de outubro, especificamente, uma cobertura diária enfim, tentando abranger toda essa complexidade que tem acontecido em Gaza, mas também trazendo conteúdos informativos, né? Então, sobre o que é o Hezbollah, por exemplo, né? Aqui a gente tem visto, né? Sobre o que é a doutrina Darria, que é uma doutrina utilizada por Israel desde 2006 e que foi implementada em Gaza e novamente agora no Líbano. O que é o campo de Jabalia, que tem sido atacado e cercado nas últimas 3 semanas por Israel no norte de Gaza. Então, a gente tenta trazer esses conteúdos e também trazer indicações. Então, nos posts abaixo, por exemplo, a gente está falando sobre a Mostra Internacional de Cinema que está acontecendo em São Paulo, então tem algumas indicações do que assistir. Enfim, então o Desoriente é esse projeto político, cultural, coletivo, que a gente tem atuado principalmente nesses últimos dias, e a gente também tem oferecido cursos, né, tanto aulões gratuitos como cursos mais aprofundados, então, para quem tem interesse. Perfeito, Karime, perfeito. Qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu sugeriria, como leitura de autor brasileiro, O Corpo de Baile, de João Guimarães Rosa. E de autor estrangeiro, Guerra e Paz, de Leão Tolstói. Filme. Eu falaria em 2 filmes. Um de Stanley Kubrick, Doutor Fantástico. E outro de Ingmar Bergman, O Ovo da Serpente. Muito, muito típicos do momento que a gente vive. Rui, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço às nossas convidadas e aos nossos convidados antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores na entrevista de hoje? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, eu escolhi 2 temas relacionados com o fascismo, que é um debate que nos preocupa bastante, né? E tem a ver com essa questão da Palestina. Ontem eu estava conversando com alguns companheiros e os companheiros me chamaram a atenção para o seguinte, que
o nazismo, né, que a gente precisaria enfatizar que o nazismo não foi uma questão contra os judeus. A primeira vítima do nazismo foram os comunistas. Hitler chegou ao poder em 27 dias, ele já estava colocando todos os membros do Partido Comunista na cadeia. Esse foi o primeiro alvo dele. Né? Os judeus foram um episódio, apesar da magnitude que assumiu depois, secundário. Né? O primeiro alvo foram os comunistas. Eu acho que é uma coisa importante. Então, eu escolhi o livro que mostra bem o funcionamento, por dentro, o funcionamento do nazismo alemão e do Partido Comunista Alemão também, uma coisa interessante, que é um livro enigmático, né, de um prisioneiro norte-americano que foi preso por um incidente, acusado de homicídio comum. Ele escreveu um livro mostrando que ele havia sido membro do Partido Comunista Alemão desde 1920, mais ou menos, né? E ele mostra a ascensão do nazismo. Ele teve preso nos cárceres da Gestapo e tal, que se chama Do Fundo da Noite. Já voltando, advirto, né, o público que esse livro ele teve muita publicidade porque ele foi uma arma da Guerra Fria, né, para acusar a União Soviética, porque ele faz várias denúncias. Mas o livro em si é um livro muito interessante e muito esclarecedor sobre o que é o nazismo e tudo mais. E o filme, da mesma maneira, eu recomendo o filme O Exército das Sombras. O pessoal que fala do Hamas deve conhecer a história da resistência francesa. Né? É um filme de um dos grandes diretores franceses, Jean-Pierre Melville, baseado no livro do... Como é que é o nome dele? Joseph Kessel, que foi o autor do Hino dos Partisans, um dos autores. Né? O Jean-Pierre Melville ele também filmou O Silêncio do Mar, se não me engano, um outro filme também sobre a resistência francesa. É um extraordinário diretor. O livro é baseado de uma maneira um pouco frouxa na prisão e no assassinato do principal dirigente da resistência francesa. Eu acho que a gente precisa ler, estudar essas coisas para não cair no golpe, né, da extrema-direita de que nazismo é de esquerda, é contra os judeus, é antissemitismo. Não. O fascismo é contra os trabalhadores, a esquerda, os comunistas, os setores progressistas. O fascismo é uma força reacionária geral. Né? Perseguiu os judeus? Perseguiu, mas isso é incidental. Os fascistas de hoje apoiam o Estado de Israel. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Gente, um livro que eu acho emergente para as questões de hoje é Palestina, 4.000 anos de história. Eu acho que é um livro que todo mundo precisa ler, tá, gente? Ele está disponível aí nas principais livrarias. Você pode comprar, né, pela editora da Memo, do Nur Massal. Eu até conversei com o autor do livro recentemente, mandei a versão portuguesa para ele da capa, que a gente já tinha comprado aqui no Brasil, ele ficou super feliz. Né? É um livro que conta a história da Palestina por 4.000 anos, que é uma região que tem mais de 4.000 anos de história de presença humana, mas aí ele vai contando passo a passo como se deram desenvolvimentos nessa região. E um filme que eu queria recomendar, ele se chama Inshallah. É um filme que fala da perspectiva de uma soldado de fronteira israelense e uma mulher palestina que vive dentro de Gaza, que é intermediada aí por uma médica americana que atende, né, e é amiga das duas. E é um filme que mostra como acontece o processo de filiação de mulheres palestinas, às vezes, a movimentos de resistência, como a questão é vista pela sociedade israelense. É um filme que, óbvio, com todas as críticas, tá? Porque esse é um filme pré-7 de outubro. Hoje em dia, eu acho que já é um filme um pouco datado. Tem muitas questões que esse filme não vai abordar, mas que até aquela data eu acho que foi um filme que me impactou. Óbvio que outras pessoas podem ter outras análises desse filme, elas são livres para isso, mas que me impactou muito naquela época, que eu consegui entrar na cabeça de uma mulher palestina, né, através desse filme e todo o sofrimento que ela sofre. Né, o marido preso, ela grávida perde o bebê porque não consegue atendimento, a família morrendo de fome, enfim, várias coisas, o filho vivendo no lixão, e aí ela vai passando por tudo aquilo ali. E, enfim, é um filme que fala sobre essa questão.